Bem-vindo ao Papo Espírita, a espiritualidade na sua vida. Olá, vocês que nos acompanham. Olá para você também que nos assiste pela primeira vez. Sejam bem-vindos ao Papo Espírita. Nós estamos aqui no estúdio da Comunhão Espírita de Brasília. Aqui ao meu lado está a nossa colaboradora e amiga Thelma Alves. Tudo bem, Thelma? Tudo bem, tudo bem. E a nossa convidada especial, Débora Moraes. Ela é cardiologista, palestrante, estudiosa espírita. Seja bem-vinda, Débora. Obrigada, Miriam. Obrigada, Thelma. É sempre uma alegria, é sempre um prazer estar aqui para batermos um papo, como bem diz o nome do programa, para conversarmos, para batermos um papo acerca de assuntos pertinentes a todos nós, à luz da doutrina espírita, não é? É verdade. É um prazer, é uma honra, viu? Nós aqui ficamos contentes, não é? Com o bate-papo com Débora. Débora já esteve conosco outras vezes aqui no Papo Espírita. Quem se interessar, nós já conversamos sobre a saúde integral, já conversamos como as emoções podem nos causar doenças. Isso. E hoje nós vamos dar continuidade a essa nova visão, esse entendimento sobre a saúde. E o nosso papo de hoje vai ser sobre a medicina do futuro. Isso. Débora é estudiosa da terapêutica, da terapêutica espírita, na abordagem e tratamento das doenças. Débora, sempre que a gente fala doença, a gente sempre associa doença com a falta de saúde do nosso corpo orgânico. Então, saúde é mesmo a ausência de doença ou nós ainda estamos interpretando isso de forma errônea? É interessante, né? Porque existe a definição de saúde pela Organização Mundial de Saúde, que nos diz que saúde não é a ausência de doença física, mas saúde é o completo bem-estar físico, né, biológico, psíquico e social. Esse é um conceito antigo. Muita gente não sabe, mas a definição de saúde da Organização Mundial de Saúde, OMS, é de 1948. Então é bem antigo e até hoje nós temos uma certa dificuldade. Ele não é contemplado em sua totalidade. Na grande maioria das vezes, o modelo médico, o modelo da medicina atual, contempla apenas o primeiro elemento, o físico, o biológico, né? Não é incomum o paciente buscar um médico, submeter-se a uma série de exames, né, para investigar algumas queixas. No final dessa investigação, os exames se mostrarem normais, e o médico olhar para o paciente e dizer, olha, meu amigo, você não tem nada, não. Então, hoje, a leitura que fazemos, não é, dessa assertiva dada por alguns médicos, é de que aquela pessoa não tem nada no âmbito físico, por enquanto, não é? Mas isso não quer dizer que essa pessoa esteja saudável, uma vez que o conceito de saúde, ele é mais amplo do que isso. Eu gosto muito do conceito de saúde dado por Emmanuel. Emmanuel irá nos dizer que saúde é a perfeita harmonia da alma. É um conceito sucinto, não é? Como Emmanuel, normalmente ele diz muito de uma forma bem resumida, bem sucinta, e com esse conceito de saúde não é diferente. Quando ele diz saúde é a perfeita harmonia da alma, não é? E considerando como alma, né, o espírito encarnado e analisando, ampliando o nosso olhar, né, analisando a saúde de uma forma mais ampla, considerando o espírito encarnado como composto por um corpo físico,
o espírito, né, propriamente dito, e um elo de ligação entre os dois, que é o perispírito. Então, esses 3 elementos, para que a criatura possa ser detentora de saúde, precisam estar em perfeita harmonia. Sendo assim, é fácil compreender que nós, criaturas encarnadas presentemente na Terra, e mesmo a humanidade terrena desencarnada, nós não estamos no patamar espiritual de nos dizermos detentores dessa saúde. A saúde definida por Emmanuel, a perfeita harmonia da alma. Quando você fala perfeita harmonia da alma, né? Estava aqui pensando no mundo de provas e expiações, né? Estarmos harmonizados, harmoniosos com as nossas atitudes e pensamentos, com as nossas emoções em especial, significa que aquilo que nós julgamos que é saúde, que é apenas com o olhar né, de não ter doença orgânica, nós só estamos vendo um efeito dos desequilíbrios que já vem lá atrás, né? Eu costumo dizer que olharmos a saúde pelo âmbito exclusivo do físico é o mesmo que você adentrar uma casa e se deparar com uma poça d'água. Você seca a poça, logo a seguir ela se forma novamente. Num olhar mais atento, se observa que há uma goteira vinda lá de cima, ou uma fissura. A pessoa vem, seca a poça, corrige aquela fissura ou aquela goteira, aquilo melhora por uns tempos, depois volta a se formar. Num olhar mais atento, identifica-se que no telhado da casa estava o problema. Então, 3 elementos. Num primeiro momento, olhando só a poça d'água, é o físico. Olhando só a cicatriz, a rachadura, a fissura da parede, da estrutura, poderíamos, por analogia, considerar o perispírito, né? As lesões perispiríticas. Mas a causa, então, mais profunda, superior, que daria, né, a consequência aos 2 outros elementos, seria o espírito. Então, as nossas doenças físicas, psíquicas, emocionais, elas têm a sua gênese no espírito. Nas nossas imperfeições morais, nas nossas ignorâncias ainda acerca dos elementos que compõem a lei natural, a lei de Deus. Porque o dia que compreendermos a lei de Deus em sua totalidade, não apenas no âmbito intelectual, mas além da intelectualidade, sentindo, refletindo e vivendo essa lei na sua totalidade, nós provavelmente não nos adoeceremos mais. E é exatamente esse o caminho que a humanidade terrestre está trilhando. Dia virá em que o espírito terá essa harmonia e, portanto, o perispírito também, e, por sua vez, esse perispírito mais bem adequado será capaz de plasmar corpos físicos mais saudáveis, uma vez que nós sabemos ser o perispírito o organizador biológico, não é? É o perispírito que está ali na organização, servindo de molde, de modelo para o corpo. Ele participa como um molde durante a embriogênese. Então, nós temos N
causas, né, das doenças. Só retomar quando você falou de Deus, só um pouquinho, e vou dar também chance para ter uma conversar, né? Quando você falava do nosso progresso evolutivo, no sentido de que que a gente conheça e aplique as leis divinas, as leis naturais, não é? Não basta apenas eu crer na existência de um Deus, independente da religiosidade que eu tenha, né? Mas para que eu tenha esse equilíbrio, né, no meu espírito, para que eu tenha menos dificuldades em relação a doenças que são os efeitos da minha desarmonização, eu preciso já agora estar no processo de exercitar essa lei em mim, não é apenas conhecer e acreditar e na hora da dificuldade ficar rezando, pedindo. Internalizar essa ideia, não é? Internalizar a ideia de que nós somos filhos desse Deus. Um Deus que nos criou para a plenitude. Então, na nossa essência e no projeto concluído de Deus a nosso respeito, não existe a doença. Não existe a ignorância, não existe a sombra, não é? Existe a luz, a plenitude. E o caminho para que a gente alcance essa plenitude, essa saúde, é o conhecimento dessa lei, mas internalizando. Porque, como a gente estava conversando agora há pouco, né? Muitas vezes, no âmbito da doença, quando somos defrontados por um diagnóstico um pouco mais assertivo, né, uma doença mais grave, uma doença mais séria, num primeiro momento, né, salvo raras exceções, mas via de regra, nos vem a ideia de finitude. É como se fosse uma sentença de morte e que aquela morte do corpo físico representasse, no primeiro momento, a nossa morte como essência, né? Então, nesse momento, é que é importante que a gente se conscientize de que somos criaturas imortais, de que as experiências que estamos vivendo na presente existência, nesse mergulho atual na carne, são temporárias e passageiras. E nós precisamos pensar a doença num âmbito maior. A doença, muitas vezes, representa para nós o caminho da cura verdadeira. E que cura é essa? Não é a cura do corpo físico, é a cura do espírito, da essência, não é? Então, muitas vezes, no contato ao longo dos anos com os pacientes, a gente observa a forma diferenciada de uns e de outros frente a uma doença grave. Tem aquele que compreende que realmente aquela doença poderá lhe trazer aprendizados valiosos para a vida imortal e se lança lutando, lançando mão do que lhe é possível, mas nutrindo dentro do coração uma postura de submissão à vontade de Deus. É aquela questão, por que eu estou passando por isso? Né? Sim. Nós nos perguntamos geralmente por que eu estou passando, isso. Como se Deus nos devesse contas isso. de alguma coisa. Nós ainda temos essa postura, né? Na grande maioria das vezes, frente ao testemunho, né? No caso aqui o testemunho da doença física, nós nos rebelamos, nos comportamos como crianças birrentas, e sim, num primeiro momento, tomamos conta de Deus. Mas espera aí, o que é isso que o Senhor está me trazendo agora, né? Por que eu? Quando a pergunta deveria ser, por que não eu? Sim, não é? Sim. Ou então,
O que eu posso aprender com isso? O que essa doença tem para me trazer? Não é? Perseverança, paciência, a busca da melhora, né? Claro, a gente deve buscar tudo que esteja ao nosso alcance, mas ao lado disso existe um aprendizado para a criatura imortal que, se nós nos fecharmos nesse casulo da revolta, da inconformação, nós deixaremos de ver e perderemos a oportunidade abençoada de trabalharmos a nossa cura espiritual, tendo como elemento de auxílio a doença do corpo físico. Importante essa visão de que a gente, né, tenha que ter, porque o que nós estamos vendo na desorganização física é nada mais do que o efeito de um espírito, né, endividado, Isso. com dificuldade de lidar com as emoções. E quando a gente, eu estou ao mesmo tempo pensando, nós, né, humanidade, já temos uma grande dificuldade de lidar quando a doença é física. Sim. E agora nós estamos vendo um século no qual a doença psíquica ela está muito evidente, né? Muito acentuada. Então, muito acentuada. Como lidar quando a dificuldade, a desorganização orgânica é psíquica? Como ajudar a família, né? Exato. Assim, então, no âmbito, voltando ao âmbito da saúde, né, ampliada, não tem como dissociarmos corpo, psiquismo, espírito, né? São questões que se entrelaçam, porque a doença da mente, e aí nós não vamos nem trazer a doença mental propriamente dita, porque nós sabemos que existem meandros da lei de causa e efeito, que muitas vezes ações nossas do passado se marcando, né, se esculpindo na estrutura perispirítica, pode, de alguma maneira, comprometer o cérebro físico. Este é um ponto. Isso. Mas é preciso que atentemos para o que temos pensado, em que patamar temos descansado a nossa casa emocional, a nossa casa mental. Porque há um ponto, e eu gosto muito quando André Luiz vai nos dizer no livro Evolução em Dois Mundos, que ele define célula como animálculos infinitesimais domesticados. É um nome estranho, não é? Mas o que ele quer dizer? Que cada célula do nosso corpo, ela é um princípio inteligente em evolução. Sendo assim, as células pensam, as células têm mente. Então, o comando mental que eu, como espírito, como individualidade, dou para esses trilhões de células do meu corpo, que é da minha responsabilidade única, esse comando mental poderá trilhar caminhos felizes de saúde, e o inverso é verdadeiro. Dependendo do comando mental, dependendo de onde eu situei a minha casa mental, a minha casa emocional, eu posso emitir um comando de desajuste, de doença, de desequilíbrio para essas células. E elas responderão da mesma maneira. Se o comando mental dado por mim, o espírito, o orquestrador, é um comando mental de derrota, de depressão, de raiva, de pessimismo, vocês imaginem isso circulando, né, num sistema de células vivas, inteligentes. Isso provavelmente vai me trazer danos num futuro a curto, médio e longo prazo. Então, é muito importante que a gente entenda
que nós temos responsabilidade com aquilo que pensamos. Emmanuel vai nos dizer que o pensamento em circuito depressivo, ele influencia toda célula somática em processo de mitose, divisão celular. Então, muitas vezes, nós não trazemos na nossa programação reencarnatória determinada doença, né? Porque as doenças podem vir no nosso mapa reencarnatório como expiação, como prova, não é? Mas às vezes nós não trazemos determinada doença nessa programação de reencarnação, mas pela maneira como nós conduzimos a nossa vida, nós podemos co-criar as doenças de acordo com a maneira como conduzimos os nossos pensamentos, sentimentos, emoções, olhar frente à vida. Então, nós somos esses co-criadores. Nós damos comandos para essas estruturas, esses animálculos infinitesimais domesticados, que são trilhões. E são trilhões, não é? É o caso, né, da pessoa que traz uma mágoa muito grande, um ódio, vai alimentando isso nela. Sim. E pode desenvolver o câncer. Né? Então, mágoa. Imagina, você levanta todo dia e o comando que você dá para as suas células é de mágoa. Imagina uma célula trabalhando ali ininterruptamente, o comando mental que ela recebe é de mágoa. É de mágoa. Bombardeada, né? Aquele sentimento atingindo a célula em momento de divisão celular, de mitose, como diz Emmanuel. É bem lógico pensarmos que ao longo de um tempo, essa célula vai adoecer. Nossa, e como será a medicina do futuro? Novos seres humanos, espíritos mais evoluídos, mais concentrados no que pensam. Imagina. Eu imagino que, assim, na verdade, com o avançar da Terra, né? A Terra atravessando esse momento de transição, adentrando, né, os umbrais do mundo de regeneração, com criaturas também mais alinhadas com essa proposta da regeneração. Lógico que a medicina também, né, dará saltos, ela vem se avançando, ela vem se aprimorando, né, já num processo acompanhando a evolução do orbe e da humanidade terrena. Eu penso que a medicina do futuro será uma medicina que contemplará, né, e essas dimensões todas, contemplará a dimensão espiritual, o perispírito, né? E não só mais o corpo físico. O médico do futuro, ele terá essa visão multidimensional, né, da criatura. Nós sabemos que as dimensões são variadas, né? São múltiplas. Há inclusive a teoria das multicordas, né, que nos diz que existem mais de 10 dimensões. Então, você imagina, né, nós ainda não acessamos, mal acessamos a dimensão física, né? Então, o médico do futuro, com toda certeza, a medicina do futuro contemplará o espírito, né? E como a gênese das doenças nascendo no espírito. A medicina do futuro, ela compreenderá o que é o perispírito, não só compreendendo o que é o perispírito, esse elemento de ligação entre o corpo físico e o espírito, mas também deterá atuação sobre o perispírito mesmo. Imagina, eu fico imaginando eu pedindo um
perispiritograma. Não é? Já pensou? Perispiritograma, Já como beleza. sem contraste, Sim. não é? E esse espiritograma me dando um mapa dos fulcros energéticos, não é? Então você poderá ver nos chakras, né, nos fulcros energéticos do paciente, olha, aqui no chakra gástrico existe uma disfunção, um desequilíbrio. Ah, mas eu ainda não sinto nada, né? Só sente alguma dor? Não sinto nada. Ainda. Porque nós sabemos que a disfunção perispirítica, para que se manifeste no corpo físico, irá nos dizer, doutor Dias da Cruz, que é necessário que haja uma saturação a nível de perispírito para que aquilo se manifeste no corpo físico. Isso demora um tempo, não é? Então, se eu estou ali vibrando raiva, mágoa, aborrecimento, vou desequilibrando a energia no chakra gástrico e eu, na medicina do futuro, consigo detectar aquilo, eu posso trabalhar com prevenção. Sim. Olha, meu amigo, vamos começar aqui um processo de meditação, vamos trabalhar com a prece, não é? Vamos trabalhar com a fluidoterapia, pensamentos mais equilibrados, na tentativa de reequilibrar o seu chakra gástrico, para que a célula física não adoeça. Esse paciente também do futuro é um outro paciente, porque de repente é aquele paciente que não coloca nas costas, na responsabilidade do médico, a responsabilidade, entre aspas, da sua cura, como se ele fosse simplesmente um paciente passivo, né? Esse, eu acho que é a esperança de nós todos médicos. Sonho de consumo, né? O nosso sonho de consumo é aquele paciente que você diz, meu amigo, vamos então, dieta, atividade física, bons pensamentos, oração, evangelho no lar, e ele passa a fazer, né? Para acompanhar essa medicina do futuro. Mas assim, brincadeiras à parte, eu realmente imagino que o conhecimento, né, e o manejo do perispírito é algo que fará parte, sim. Talvez também até a questão da fluidoterapia, que os centros espíritas, né, permite essa acessibilidade a quem é espírita e a quem não é, seja melhor entendida e mais aplicada, né, em termos de uso e recomendação. Eu acredito que num futuro, né, porque hoje, para que a gente possa saber disso, a gente precisa realmente do médium, né? E num futuro nós não vamos ter essa necessidade formal, né? Porque esse manejo vai estar nos hospitais, nas clínicas, né? As práticas, as ferramentas de equilíbrio que hoje a gente tem na casa espírita, provavelmente encontraremos também nos hospitais, né? Como você está dizendo. Sim. Os passes, o próprio magnetismo, né? A água fluidificada, terapias que contemplem o perispírito, né? Aulas de evangelho, não é? A evangelho terapia, trabalhando a visão dos espíritos, né? Usando os ensinamentos de Jesus no entendimento maior, como realmente conhecimentos a serem usados, praticados no dia a dia, como elementos facilitadores dessa cura em âmbito maior, dessa cura espiritual, né? Então, assim, num primeiro momento, falando assim, talvez alguém vá dizer, né? Meu Deus do céu, essa mulher viajou demais, né? Mas olha, eu sinceramente acredito que a medicina do futuro caminhará por aí. E também eu tenho a esperança de que num futuro a medicina trabalhará com a mediunidade. A mediunidade será
disciplina das escolas médicas. Porque a espiritualidade, a questão espiritual já também faz parte de alguns currículos universitários. Já a espiritualidade, a mediunidade é muito importante. A mediunidade é importantíssimo. A espiritualidade já começa, a abrir exato. Assim, né? O ano passado. Então você não está viajando tanto. Na medicina de hoje já se fala como cadeira, né? Você vê, exato. Algumas escolas já adotam. Importante. No ano passado, o Congresso Brasileiro de Cardiologia, em Porto Alegre, nós tivemos a grata surpresa, né, de ter acesso à primeira diretriz brasileira, da Sociedade Brasileira de Cardiologia, de medicina, né, de medicina cardiovascular e espiritualidade, onde a academia abre esse campo para que o médico avance um pouco mais. Além dessa fala, o senhor não tem nada, o médico poderá tocar nesses assuntos, né? Na questão emocional, encaminhar para terapias. É ainda incipiente? Sim, mas já é luz, né? Num modelo que é um modelo até bem pouco tempo materialista, que só contempla o físico, você ter essa visão já mostra que a academia, né, a medicina, os órgãos que normatizam as práticas médicas, inclusive de ensino médico no país, já começam a voltar os olhos para essa outra realidade. E isso já nos traz esperança, mas eu acredito que nós vamos avançar mais. E na cadeira de psiquiatria, nós estudaremos a mediunidade, não é? O que é essa faculdade, quais as implicações da mediunidade em desequilíbrio para a saúde integral. Eu acredito que a medicina do futuro contemplará o estudo das obsessões, uma vez que a obsessão, em todos os seus ângulos, em todos os seus estágios, ela é uma doença, com características na atualidade de pandemia. E a medicina atual não toca nesse assunto. Passa a largo de assuntos como mediunidade em desequilíbrio, como obsessão, o próprio perispírito, os centros energéticos, a correlação perispírito-corpo, não é? O espírito como a causa, os desequilíbrios do espírito como a causa das doenças, a lei de causa e efeito atuando, não é? As cicatrizes perispiríticas, o perispírito com as marcas das nossas atitudes, das nossas escolhas, atuando como um molde, como um modelo de organização biológica com falhas, não é? Isso tudo o médico do futuro poderá manejar. Vocês imaginem como isso vai abrir um campo largo, né, de melhor atuação, de mais conforto. Poderemos, num consultório de psiquiatria, conversar com o paciente, os familiares, sobre mediunidade. Sim. O médico poderá livremente, e acredito que no próprio serviço de saúde, encaminhar aquele paciente, olha, vamos continuar o nosso tratamento, o remédio e tal, mas eu vou encaminhar o senhor para um tratamento de desobsessão. Vocês imaginem o que será isso? E eu vejo uma coisa interessante até em termos das religiões, né, Thelma? Nós estivemos já conversando com você, né, Débora, sobre a unificação, não é? Sim. Que é dentro do princípio cristão. A gente dá nomes para as religiões, né? Mas numa medicina dessa do futuro, na qual eu entendo o problema, né, espiritual, do perispírito, e que eu vejo que há na desorganização, na desarmonização,
uma comunicação mais intensa com um espírito que ainda está, né, numa sua dificuldade, causando a obsessão em seus indefiníveis graus. Sim. É levar também o entendimento que nessa época nós talvez não tenhamos mais eu sou A, B ou C, né? Claro. Mas eu sou cristão, né? Eu estou olhando o ser humano como um espírito imortal. Exato. Eu diria, nós somos irmãos, não é? Porque, na verdade, o Cristo veio para todos. Não só para os cristãos, para os não cristãos também, porque a mensagem de Jesus, ela é para todo o orbe, na verdade, é para toda criatura humana. Eu estava privilegiando os cristãos erradamente. Exato. Corrijam. Não é, mas é isso mas mesmo. É verdade, é para todos. Para todos, verdade, né? todos. Então, vocês imaginem o que é isso. Quer dizer, nós vamos sair do manejo da mediunidade reservado apenas, né, às casas espíritas, e esse conhecimento poderá chegar até os consultórios, as clínicas, porque a mediunidade é uma faculdade humana, Sim. não é? Uhum. Ela está no espírito a manifestar-se na carne, no dizer de Emmanuel. Sim. É uma faculdade humana. E que é muito comum o médico, né? Ele está acompanhado com o mentor espiritual, Sim. que também pode ser médico, né? Sim. Para ajudar aquela situação, aquele contexto todo. Exato. E ele é instrumento. Exato. Para atender aquela pessoa, ou conversar nenhuma. com aquela pessoa sem necessidade de passar um Sem medicamento, mas só ouvi-la. E se ele está com o coração aberto, mesmo que ele seja ateu, não, né? Ele serve de canal. Ele serve de canal. De repente, eu nem lembro o que falou. Exatamente. Mas é um instrumento que Deus está... Imagina quando o médico tiver essa consciência, como você está trazendo essa informação. O Chico dizia, né? Se todo médico orasse, né? Sim. Ou então se conectasse com instâncias superiores da vida. Então é assim que eu vejo a medicina do futuro. Eu acho que é um largo caminho em que nós poderemos sim aprender muito, né? A gente vê na obra de André Luiz a medicina do futuro sendo realizada ali, né? No plano espiritual. Os aparelhos que eles têm de detecção, as cirurgias que são feitas de forma menos invasiva, né? A manipulação da energia, a vontade a serviço do bem, operando maravilhas no fluido cósmico universal. Então, você imagina, isso tudo é um caminho a ser desbravado pelo médico do futuro, pela medicina do futuro, a benefício de toda a humanidade. Não é? É fantástico. E com a questão da mediunidade, que é uma coisa humana, né? Sim. Às vezes a gente fala, nossa, eu tive uma ideia. A ideia muitas vezes não é nossa, né? E a gente... assina como autor, se adona da ideia que nem é nossa, né? Nós vivemos em rede, né? Nós vivemos em conexão full time. Isso. Então, como dizia Paulo, há sempre uma nuvem de testemunhas, né, a nos acompanhar. E com toda certeza, nós, ao mesmo tempo que recebemos influência, nós também emitimos, e essa troca contínua, quando realmente nos conscientizarmos de que ela é real, ela acontece, e trabalharmos pelo equilíbrio, promoverá maravilhas. E com toda certeza nós três estaremos juntas para comentar sobre isso. Se Deus quiser, na próxima encarnação, né? Não tem problema, podemos combinar. Como a tecnologia também avança, isso estará arquivado em algum lugar para a gente ter acesso, né? Sem nos reconhecermos, mas com certeza. Nossa, elas já falaram uma coisa dessa?
Como o André Luiz, não é? Os seus livros não são do século XX, são né? livros proféticos, né? Exato. Eu digo que há questões que ele trouxe na década de 40 Isso. que são para hoje. Isso. E eu imagino o quanto de coisa que ainda está lá, que a gente não vislumbra, Sim. porque é para uma medicina ainda mais avançada. Isso. Então, Incrível. sem dúvida nenhuma, É verdade. tudo avança, não é? Tudo está submetido à lei do progresso. Gente, o papo tá maravilhoso. Eu já estava até quase sendo transportada para essa medicina que eu adorei, mas ainda do novo perfil do paciente do futuro, Sim, não é? Exato. Na qual tem muito caminho para a gente andar, né? Muitos caminho passos a serem sim. dados. Nós agradecemos a Thelma, nós agradecemos a Débora por um papo tão instrutivo, né? Tão bom da gente refletir, né? Da gente repensar nossos conceitos de saúde. Sim. E a vocês, amigos, lembrando que o Papo Espírita vai ao ar todas as quintas-feiras a partir das 19 horas, no canal da Comunhão no YouTube. Vocês deixem uma mensagem lá mesmo no YouTube, se quiserem, uma crítica, um comentário, uma sugestão. E se quiserem se utilizar do e-mail, nós temos o e-mail radio@comunhão.espírita. Desculpa, gente. radio@comunhãoespírita.com. E também estamos, né, no Spotify. Assistam os nossos podcasts. Vocês, né, nos ajudarão muito com sugestões, né, Thelma? E sempre que possível, nós vamos respondendo as perguntas que nos chegam, as sugestões. Somos felizes por vocês nos assistirem e nos darem essa oportunidade, não só de estudar, de melhorar nosso conhecimento com os convidados, em especial a Débora, no assunto de hoje, mas também quando vocês fazem esse feedback do programa, né? E a gente fica muito feliz com tudo isso. Então, nós agradecemos a vocês e vamos pedir a Débora, se possível, uma mensagem para os nossos queridos amigos. Bem, a mensagem que eu gostaria de deixar: se você atualmente está atravessando um momento de dificuldade, se teve algum diagnóstico mais assertivo, se está enfrentando alguma doença física mais séria, tenha coragem, tenha fé, confiança em Deus. Pergunte-se qual aprendizado que você poderá obter dessa experiência. Afinal de contas, a saúde verdadeira é a saúde da alma. A cura que buscamos não é a cura de corpos perecíveis que terão 70, 80, 100 anos de vida. A cura que buscamos é a cura do espírito, da nossa essência, e essa essência é imortal. Muitas vezes a doença que você atravessa agora, ela será o caminho que te conduzirá a essa cura. Busque tudo o que estiver ao seu alcance. A medicina, com todo as suas ferramentas de auxílio, de alívio, de analgesia. Busque a ajuda das psicoterapias, das terapias alternativas. Busque as ferramentas da casa espírita, a fluidoterapia, a água fluidificada, os passes, as palestras, os estudos do Evangelho que nos trazem tanta esperança e coragem, o Evangelho como terapia. Não desistam de seguir avançando, não é? Na proposta da cura, mas não da cura física, da cura espiritual, que é essa que nós viemos buscar em mais uma experiência na carne, que não é a primeira e não será a última. Que todos nós possamos seguir confiantes de que o projeto de Deus para as nossas vidas é o da plenitude e que às vezes precisaremos atravessar dificuldades, doenças,
dores, para que atinjamos esse patamar de bem-aventurados, de espíritos felizes e sãos, detendo, como nos diz o benfeitor Emmanuel, a perfeita harmonia da alma. Então, queridos amigos, se vocês gostaram, deem um like, acesse o nosso canal. Muito obrigada mais uma vez, Débora. Prazer, muito obrigada, meninas. Thelma. Prazer. E até o próximo programa. Prazer.